tinha o desejo de tornar minha ideia de um livro que ensinasse as pessoas a terem uma vida de prosperidade e sucesso em um projeto cultural aprovado dentro da lei de incentivo, e isso se tornou realidade. A minha experiência aqui com a Arte Viva, elaboração e submissão de projetos culturais e também com a Val Mascarenhas foi de muita agilidade, muita atenção, profissionalismo, disponibilidade, boa vontade e carinho comigo. Desde o primeiro momento, a Val sempre muito disponível e sempre muito atenciosa, tirando todas as minhas dúvidas porque não foram poucas. Val, uma imensa gratidão enche meu coração por me permitir viver essa experiência e realizar um sonho também de cumprir a minha missão de abençoar vidas. Eu super recomendo o trabalho de vocês e a minha experiência dessa fase de aprovação, confesso que superou as minhas expectativas. Nós lançamos aí 3 projetos e 2 deles já foram aprovados, inclusive já estão aptos ali para captação de recursos. E eu sou muito feliz porque desde o começo assim a Vá vem dando toda a atenção, tirando todas as dúvidas, sempre pronta realmente ali para esclarecer, para resolver. Então assim, nossa, foi um processo muito gostoso. Não imaginava assim a dimensão que é esse projeto, mas eu realmente fiquei muito grata com essa assessoria e ter assim uma pessoa que assessora, que tem os princípios e valores alinhados aos nossos e que faz tudo para fazer aquele sonho nosso acontecer é muito significativo. Então, Vá, um beijo para você, muito obrigada pelo seu servir aí, pelo seu trabalho, você é maravilhosa e eu super recomendo. Minha experiência com a Arte Viva na elaboração e submissão do projeto cultural foi uma das melhores que tive. Pessoa super atenciosa que pôde colocar essa ideia minha em um projeto cultural. Pessoal, eu sou Sérgio Moreira, cantor e compositor. Eu encontrei a Arte Viva Projetos Culturais. Eles são muito profissionais, se empenham com o seu projeto e você não tem aquelas preocupações, porque a gente sabe que às vezes é complicado, o edital ele tem as complicações. Então eu queria indicar para vocês essa empresa, Arte Viva Projetos Culturais, e a experiência é muito boa, né, com a elaboração de projetos e mais a participação intensa da Val Mascarenhas, né, que se empenha mesmo em procurar os melhores resultados. Indico para vocês. Muito obrigado e vamos em frente. Sejam muito bem-vindos. A primeira coisa que eu quero fazer é parabenizar você por escolher estar nesse momento aqui comigo, acessar um conteúdo que vai facilitar a realização do seu desejo, nesse caso aqui específico, do livro editado, impresso, distribuído, enfim. Você poderia estar fazendo qualquer outra atividade e você está aqui junto comigo para nós trabalharmos essa ideia e essas possibilidades que giram em torno da Lei Rouanet e livros. Eu sou Val Mascarenhas, especialista em elaboração e submissão de projetos culturais e idealizadora do Arte Viva. E o meu trabalho é elaborar e submeter projetos culturais e entregar na mão da pessoa a carta de aprovação do Ministério da Cultura e assim possibilitar que essa pessoa vá à frente nos próximos passos e chegue à execução do seu projeto através de recursos públicos. A lei em si é simplesmente maravilhosa, realmente ela cumpre o papel de facilitar a fruição da arte e levar arte ao povo. Ficou aí uma nuvem negra sobre ela devido ao mau uso de algumas pessoas, mas a lei em si, e sendo usada da maneira correta, realmente ela é muito especial no que tange facilitar a cultura e a cultura ao povo, que é o que mais importa. Se você é ou conhece alguém que tem uma ideia cultural e não consegue ir à frente por falta de recursos próprios e ela não conhece a possibilidade da Lei Rouanet e desse uso de recursos públicos para executar a sua arte, então você está no lugar certo e você pode divulgar isso também para outras pessoas e despertar essas pessoas para essa possibilidade. E nessa imersão que nós vamos ter aqui, você vai sair minimamente
entendendo sobre a Lei Rouanet. Meu objetivo aqui não é aprofundar na questão teórica, aprofundar na lei. O meu objetivo, perdão, é abrir a sua mente sobre a possibilidade do uso da lei para executar o seu projeto através de recursos públicos. Nessa imersão aqui, você vai entender minimamente sobre a lei. Meu objetivo aqui não é aprofundar nos artigos, ser muito teórica. Pelo contrário, o meu objetivo é ser didática, direta e despertar você para a possibilidade do uso da Lei Rouanet, sendo o mais simples possível, usando a linguagem mais simples possível. Você vai entender, dentre outras coisas, quem pode, quem não pode, quais são os limites, as principais figuras que fazem parte desse ecossistema, desse processo da Lei Rouanet, desde o início até o fim. Mas antes de irmos à frente, eu vou pedir licença e falar um pouco sobre mim, o Arte Viva e essa história de viabilizar projetos para as pessoas. Eu sou artista na área da música, sou cantora, e eu tive essa dor também de não ter conhecimento e expertise para ter um projeto aprovado em leis de incentivo. Ou seja, eu via outras pessoas usufruindo da lei e eu sem conseguir entrar nessa bolha. E o que aconteceu? Eu procurei pessoas no mercado que me ajudassem a transpor essa primeira fase do processo em relação à Lei Rouanet, que é a elaboração e a submissão do projeto. Mas o que aconteceu? Uma sequência de frustrações, de mau atendimento, de não ter o projeto aprovado em mãos, e realmente chegou um momento que eu tive esse pensamento: eu quero ser independente, eu sou capaz e eu vou aprender sobre a Lei Rouanet de cabo a rabo. Eu vou aprender sobre a Lei Rouanet, a plataforma Salic, a linguagem, enfim, elaborar e submeter o meu projeto cultural e do meu esposo, que também é artista na área musical. E assim aconteceu. A primeira aprovação, segunda aprovação, todo o processo de acontecer, inclusive um dos grandes festivais de jazz que aconteceu na minha cidade, que é o Cultura Jazz, foi em relação ao meu esposo e em relação à aprovação do projeto passado pelo Arte Viva e pela minha mão, enfim. E naturalmente esse processo foi se estendendo às pessoas próximas a mim. Ou seja, qual é o meu ciclo? Ciclo de artistas. Isso foi acontecendo naturalmente, e essa expansão no sentido de ter esse clique de ajudar outras pessoas com esse mesmo processo aconteceu naturalmente, e foi daí que nasceu o Arte Viva. O Arte Viva, ele tem como premissa ajudar as pessoas a viabilizarem o seu projeto cultural através da realização da primeira fase, que é a elaboração e submissão de projetos culturais, e nós estamos galgando para próximos passos, indo em direção a parcerias no sentido de captação e também na fase de execução. Realmente, para mim, o Arte Viva viabilizou essa possibilidade de atingir muito mais pessoas, e não só a mim, meu esposo como artista, e as pessoas que nos rodeavam, os amigos, e sim expandir para muitas outras pessoas. E esse é o meu objetivo. O meu Instagram tem vários conteúdos no sentido de abrir a mente das pessoas, de trazer conhecimento para essa possibilidade do uso da Lei Rouanet para executar a arte, que é o que mais importa. Não é à toa que esse nome é Arte Viva, porque o objetivo é isso, a arte estar viva diante do artista, diante do povo. Agora nós vamos ao conteúdo, relembrando que eu vou ser o mais didática e o mais breve possível, e que você consiga entender como funciona a questão do processo da Lei Rouanet. Então vamos lá. Quando a gente pensa na Lei Rouanet, no ecossistema da Lei Rouanet, nós temos que pensar em 3 figuras principais e 3 dinâmicas principais. Isso facilita a nossa mente em relação ao entendimento desse ecossistema. Quais são essas 3 principais figuras? O proponente, que é você, o órgão regulador, que é o Ministério da Cultura, e o patrocinador,
que é o empresário que vai fazer o aporte financeiro, e nós vamos entender alguns pontos relacionados a cada figura dessa. E quais são as 3 principais dinâmicas? 1. Elaboração e submissão do projeto. 2. Captação. E 3. Execução e prestação de contas. Vamos falar primeiramente da primeira figura importantíssima, que é o proponente, que nada mais é do que você que tem a ideia cultural e vai apresentar essa ideia cultural para o Ministério da Cultura. Então, nós vamos entender quem pode, quais são os limites e qual é a remuneração do proponente dentro do projeto cultural, porque essas são as principais dúvidas. Quem pode submeter um projeto cultural na Lei Rouanet? Qualquer pessoa. O que diferencia são regras relacionadas ao CPF e outras regras relacionadas ao CNPJ. CPF. Se você nunca trabalhou com cultura, nunca executou um projeto, você pode sim submeter um projeto na Lei Rouanet. A única coisa que vai acontecer é que você vai ficar sobre um teto. Esse teto é um projeto de R$200 mil. No caso, até 2 projetos. Você, como CPF, que não tem nenhuma experiência e nenhuma comprovação, pode ter 2 projetos ao mesmo tempo, sendo cada um de R$200 mil. Caso você, CPF, já trabalha na área da cultura, já tem comprovação cultural através de recortes de jornais, rede social, enfim, você tem possibilidade de provar realmente que você trabalha com a arte, aí esse teto vai para R$500 mil no total. É o que nós chamamos da carteira. Qual a carteira que você tem dentro da Lei Rouanet? Se você é CPF e não tem comprovação, essa carteira gira em torno de 400. Se você tem comprovação, essa carteira sobe para 500 mil. Agora, em relação ao CNPJ, quem pode e quais são os limites? Ao CNPJ, esses limites claramente aumentam, porque ali no CNPJ você tem quinais e esses quinais têm que ser relacionados à linguagem de cultura que você vai, de arte que você vai usufruir ali da Lei Rouanet. Ou seja, se você vai escrever um livro, minimamente você tem que ter algum quinai dentro do seu CNPJ relacionado à literatura, à escrita, enfim. Outra dúvida importante em relação ao proponente é qual a remuneração do proponente dentro do projeto cultural. Eu recebo? Eu não recebo? Qual é esse valor que eu posso receber? Enfim, são dúvidas recorrentes dos proponentes. A questão é o seguinte, você como proponente pode reter de 20% a 30% do valor captado. Vamos trabalhar com o valor de 100 mil para facilitar o raciocínio. Se você tem um projeto aprovado e captado no valor de 100 mil, você pode reter com você 20% desse valor, ou seja, 20 mil. Esses 20 mil vão ser retidos por você dentro do projeto através de prestação de serviços realmente prestados e comprovados com nota fiscal ou RPA, se for o caso. E quais são esses serviços que eu posso prestar? Por exemplo, no caso do livro, você vai ser coordenador geral do projeto, porque você realmente vai prestar esse serviço. É você que vai na gráfica, é você que vai contratar o ilustrador, então você vai coordenar o seu projeto. Você vai receber como escritor e você vai receber também como palestrante, porque você vai fazer mediações literárias. Então, você vai reter 20%, vai prestar serviços e vai comprovar através de nota fiscal ou RPA. Falamos do proponente, agora nós vamos falar do órgão regulador. Quem é o órgão regulador? É o Ministério da Cultura do Governo Federal. É ele que dita regras do que pode, do que não pode, quais são os limites entre o proponente e o patrocinador. Todos eles têm normas, regras a serem seguidas. Existe uma plataforma que se chama Salic e é ali que nós fazemos o cadastro e é ali que você aparece para o Ministério da Cultura como alguém que tem uma ideia cultural e quer propor este projeto, para ser analisado pelo Ministério da Cultura. Em cima de quê? De todas essas regras, da lei, da instrução normativa.
Por isso a importância de conhecer muito bem todos os artigos, a instrução normativa vigente do ano atual, para ser assertivo na parte textual, na planilha orçamentária e ter realmente a chance da aprovação e da carta de aprovação em mãos. O próximo personagem é o patrocinador. Esse é quem realmente faz o aporte financeiro. Por quê? Ter o projeto aprovado na Lei Rouanet não significa automaticamente dinheiro em conta para executar o projeto. A Lei Rouanet, ela autoriza o patrocinador a fazer o aporte financeiro para o proponente e existe a dedução do imposto de renda. Essa empresa, quando ela for fazer o imposto de renda, vai ser deduzido esse valor que foi dado ao projeto para sua execução. E quem pode ser patrocinador? Empresas de lucro real. Elas podem tirar 4% do imposto de renda delas e destinar a aporte financeiro para projetos aprovados na Lei Rouanet. Outra pessoa que pode, CPF, pessoa física, muitas pessoas não sabem, que tem imposto de renda completo. Essa pessoa pode tirar 6% do imposto de renda dela e destinar também para projetos culturais e ter essa dedução no imposto de renda completo delas. Falamos dos 3 principais personagens, proponente, órgão regulador e patrocinador. Agora nós vamos passar para as 3 principais dinâmicas. E quais são elas? 1. Elaboração e submissão do projeto. 2. Captação. 3. Execução e prestação de contas. E vamos focar na questão da elaboração e da submissão do projeto cultural no Ministério da Cultura, na plataforma Salic. Como eu disse, a minha especialidade é a elaboração e submissão do projeto, é essa primeira fase que possibilita você, como proponente, passar para a segunda e claramente para a terceira fase, que é o que todo mundo almeja, que é exatamente a execução do projeto, o projeto acontecendo, no caso do livro, sendo impresso, sendo distribuído, você fazendo mediações literárias nos ambientes ali escolhidos. E como que funciona essa elaboração e essa submissão do projeto? A primeira coisa, quando a gente pensa nisso, é desenhar o projeto, ou seja, encaixar a sua ideia cultural nas normas e nos parâmetros da Lei Rouanet. Aí isso vai acontecer através de uma primeira reunião, ou seja, nós vamos fechar negócio, logo depois nós vamos marcar uma primeira reunião. E é nessa reunião que nós vamos desenhar esse projeto. Você vai me contar tudo o que está na sua mente, sem filtro. O filtro vai se passar por mim. Eu que vou coordenar o que cabe e o que não cabe ali dentro da Lei Rouanet. Na realidade, encaixar, mudar a linguagem da sua ideia para encaixar dentro da Lei Rouanet. Essa vai ser sua principal preocupação dentro desse processo todo. Me falar sobre o seu projeto, no caso do livro, me contar sobre a história do livro, qual o seu objetivo com esse livro, quais são as pessoas que você quer atingir, qual é essa cidade que você quer trabalhar, enfim, nós vamos olhar todos esses pontos. Terminada essa primeira reunião, eu vou fazer um resumo descritivo do projeto, que nada mais é do que uma documentação do que nós conversamos, realmente um resumo, a ponto que, se uma pessoa que não sabe nada sobre o seu projeto, ela tem que ser capaz de ler esse resumo e visualizar o seu projeto acontecer. Então, ele é bem claro e bem dinâmico. Você vai ler esse resumo e vai aceitar ele para mim, vai me dar um ok. Porque, a partir daqui, a sua preocupação sobre a parte textual se finalizou. Eu vou desenvolver toda a parte textual dentro da plataforma, em cima de todas essas informações do resumo descritivo. O que eu escrevo dentro da plataforma não passa pela sua avaliação, porque eu entendo que seria um dispêndio de energia, porque eu sei o que eu tenho que escrever, quais são as leis que eu tenho que citar, não teria sentido passar pela sua avaliação. Inclusive porque um dos objetivos do processo aqui é deixar você despreocupado de burocracia. Ou seja, eu faço toda a parte textual, depois eu vou para a planilha orçamentária, vou desenvolver a planilha orçamentária e nós vamos ter uma segunda reunião. Para que essa reunião?
para eu te mostrar a planilha orçamentária, tirar dúvidas. Eu quero que você saia desse processo consciente, inclusive pronto para lá na fase de execução até saber cobrar das pessoas, porque você tem plena consciência do que está ali dentro da planilha orçamentária. Finalizamos essa reunião da planilha orçamentária. Eu vou finalizar todo o processo e dar o último clique, que é a submissão do projeto diante do Ministério da Cultura. Lembrando que eu faço todo o cadastro da plataforma, tá? O seu cadastro na plataforma, subir documentação, eu falo que é deixar a casa arrumada, então você também não preocupa com essa parte burocrática, ok? Dei o último clique, a partir daí são de 6 a 8 semanas para o Ministério dar a resposta e sair no Diário Oficial. Até então, graças a Deus, 100% de aprovação em todos os projetos submetidos na Arte Viva. Não aconteceu ainda da gente ter uma frustração em relação a isso. Eu sempre falo que essas 6 a 8 semanas é como uma escada que tem degraus. Então eu vou te coordenando, te falando, ó, passamos pela primeira fase, passamos pela segunda, até que saia no Diário Oficial a resposta oficial. Aí, oficialmente, o nosso trabalho se finaliza, porque o nosso trabalho, eu e você juntos, é eu te entregar a carta de aprovação em mãos. Porém, com os meus clientes, eu sempre me mantenho à disposição. Primeiro, para coordenar sobre a abertura das contas, que existe um processo ali que as pessoas tendem a ficar perdidas, e tirar dúvidas no geral. É tanto que uma parte desses meus clientes acabam se tornando meus amigos, porque ali eu me mantenho à disposição sempre para estar atendendo e tirando dúvidas. Então, recapitulando, dentro do ecossistema da Lei Rouanet, nós temos 3 principais figuras: proponente, órgão regulador e patrocinador, e 3 grandes dinâmicas, que é a elaboração e submissão do projeto, captação e prestação de contas. E dentro do processo de elaboração e submissão tem todo esse caminho aí que nós vamos percorrer. Detalhe, eu sempre vou falando com você e estabelecendo limites de data. Por exemplo, nós temos a primeira reunião de desenho do projeto e eu vou te localizar sobre quando eu vou te entregar o resumo descritivo. Eu peço 7 dias, por exemplo, nesta primeira fase. Então, nós fazemos a reunião, eu estabeleço ali no WhatsApp com você de forma escrita que daqui 7 dias eu vou entregar o resumo descritivo, portanto, será a data X e nessa data você vai ter o seu resumo descritivo na mão. O quanto antes você ler esse resumo descritivo e me der ok, mais rápido eu vou começar a desenvolver a parte textual. O nosso principal objetivo é receber a notícia que vai nos satisfazer, que é a aprovação do projeto na Lei Rouanet. Então, nossa principal missão aqui é realmente a elaboração e submissão do projeto e a entrega da carta de aprovação do Ministério da Cultura na sua mão. E você, assim, ter a possibilidade de passar para a segunda e terceira fase desse processo que engloba a Lei Rouanet. E a pergunta que fica agora é: qual o valor que eu vou investir para ter acesso a essa elaboração e submissão de projeto, a essa garantia de aprovação e ter o meu projeto na mão? E a possibilidade, claramente, de passar para a segunda e a terceira fase, que é ali realmente estar com seu livro na mão ou outro projeto que seja sendo executado. E qual é esse valor? 12 de R$ 258,56. Isso na prática significa o quê? Menos do que R$ 9,00 por dia para você chegar mais próximo da realização do seu sonho. Nós vamos construir o seu projeto. Eu vou cuidar de todo o processo de cadastro de plataforma, elaboração, submissão do projeto, acompanhamento até nós chegarmos ao Diário Oficial e eu te entregar na mão essa carta de aprovação do Ministério da Cultura. Então vamos aos bônus que será dado às 10 primeiras pessoas que fecharem negócio comigo. 1. Portfólio profissional de captação. 2. Lista de 100 empresas que fazem aporte financeiro na Lei Rouanet. E 3, cadastro em uma plataforma de captação. E eu vou explicar cada uma. Portfólio profissional de captação é importantíssimo, porque quando você vai para a fase de captação, você tem 3 possibilidades de fazer captação. 1, você com o portfólio profissional de captação em mão, indo diretamente às empresas.
2, através de terceirização desse serviço, ou seja, existem empresas que trabalham exclusivamente com captação e você vai precisar desse portfólio também para entregar a ela e ela entender o seu projeto. E 3, são editais de chamamentos. Editais de chamamento, perdão, que são grandes empresas que abrem editais chamando projetos que já estão aprovados na Lei Rouanet. Lá também você vai precisar desse portfólio para cadastrar no edital. Outro material importante que você vai ter em mãos é esta lista de 100 empresas que já fazem aporte financeiro para projetos aprovados na Lei Rouanet. Isso vai possibilitar o quê? Você ligar para essas empresas, você mandar e-mail com o seu portfólio, que você já vai estar em mãos, ou seja, vai facilitar muito esse trabalho e abrir portas. Lembra que eu falei que é um jogo? Pode ser que na terceira, quarta empresa você consiga patrocínio e pode ser que realmente dentre as 100 você não consiga. É um jogo, mas é uma possibilidade que você tem que ir para cima e tentar com toda certeza. O terceiro bônus é o cadastro do seu projeto aprovado em uma plataforma de captação. Ou seja, eu vou subir documentação, a parte textual e colocar ali o seu projeto em mais uma chance de captação, porque esse tipo de empresa pega esse cadastro e realmente tenta fazer essa captação mesmo, porque dentro da planilha orçamentária ali já está previsto que quem capta ganha 10% do projeto, seja você, seja uma empresa ou qualquer outra pessoa que captar o seu projeto. Agora, a garantia, qual garantia que eu tenho ao contratar o seu serviço de elaboração e submissão, Val Mascarenhas? Vamos lá. Até então eu não trabalhava com a parte de garantia, porque na minha mente isso era trabalhar com uma coisa não verdadeira. Por quê? Eu submetia o projeto na Lei Rouanet, no Ministério. Esse projeto iria passar na mão de avaliadores dentro do Ministério da Cultura, dos quais eu não tenho contato. Como que eu iria garantir essa aprovação? Eu me sentia mentindo. Porém, com o passar do tempo, eu percebi claramente que eu sou totalmente capaz de ter essa garantia, mas de uma forma diferente, e eu vou explicar. Por quê? 100% de aprovação em todos os projetos submetidos por mim no Ministério da Cultura, através de conhecimento, através de responsabilidade, através de expertise. E o que eu pensei sobre a questão da garantia, e é a garantia que eu estou trabalhando atualmente no meu processo de prestação de serviço. Eu vou garantir a você que se o seu projeto não for aprovado de primeira, eu vou resubmeter sem custos adicionais e trabalhar nele até que ele seja aprovado. Porém, eu reforço sem falsa modéstia, todos os projetos submetidos por mim, 100% de aprovação de primeira. Diante de todas essas colocações, você tem algumas opções aí para você tomar decisão. Você pode seguir em frente sozinho, sim. Você pode submeter o seu projeto, qualquer pessoa pode submeter o projeto na Lei Rouanet, porém, você vai ter que passar um bom tempo, entendendo todo o processo burocrático, plataforma, a lei, você precisa entender todos os artigos da lei, o que pode, o que não pode, e assim mesmo, depois dessa curva de aprendizado, de um tempo ali dedicado a isso, você ainda corre o risco de não ter aprovação por falta de conhecimento ou por algo que você passou ali por cima e que você não estudou a contento sobre a lei, sobre a instrução normativa e toda a burocracia que envolve a Lei Rouanet. Você tem outra opção, que é simplesmente ignorar essa questão da possibilidade da Lei Rouanet e não ir em frente e não ter essa possibilidade de ter recursos públicos financiando a sua ideia cultural e, de repente, mais na frente, colocar recursos próprios ou outra possibilidade que possa acontecer. Uma terceira opção é você realmente se tornar meu parceiro, no sentido de nós trabalharmos em cima do seu projeto, fazer ele acontecer no sentido de passar desta primeira fase do processo da Lei Rouanet, que é a elaboração e a submissão do projeto, e ter a carta de aprovação
do Ministério da Cultura em mãos e assim conseguir passar para a segunda e para a terceira fase desse processo todo, que é o que realmente faz todo mundo ficar feliz, que é estar ali realmente executando o seu projeto, imprimindo, distribuindo, fazendo mediações literárias em volta do seu livro e da sua ideia. Diante destas opções, eu peço que você, sinceramente, reveja e analise essa possibilidade da Lei Rouanet de usufruir de recursos públicos para fazer o seu projeto acontecer. No nosso caso aqui, incentivar a leitura, levar leitura ao povo, distribuir livro, fazer mediações literárias. Logo após o término desta aula aqui, eu vou colocar o link de compra aqui no chat, vou colocar o link de compra no grupo de WhatsApp e vou ficar disponível no grupo do WhatsApp e também no privado para conversar, tirar dúvidas, conhecer o seu projeto e nós irmos em frente e você ser mais um caso de sucesso dentro do Arte Viva e poder estar aí futuramente dando esse depoimento para o Arte Viva e para Val Mascarenhas. Mais uma vez, parabéns por você estar aqui, por ficar comigo até o final e abrir a sua mente para esta possibilidade da Lei Rouanet e da execução do seu livro, da sua ideia cultural. Um grande abraço e eu espero você no grupo ou no privado no WhatsApp. Estamos juntos!